Davi, gerenciamento de manutenção predial. Como é que a DOCO aí se comporta? Como é que é esse procedimento de vocês? Como é que vocês tratam isso aí? Uma das abordagens que a gente tem que tratar e conversar sobre é que toda construção ela faz parte de uma obra e toda obra ela contém fases, desde a concepção até a finalização. Ela vai ter o tempo de uso de vida dela. Aí a gente estava falando sobre um caso que tinha um projeto e os síndicos queriam seguir o projeto. Tudo bem, toda a questão de quando a construtora vende o que ela se propõe, né, construir, vem o projeto, tem a questão de cumprir com o que aquele projeto tem, mas uma coisa que a gente verifica é que o mercado evolui, novas soluções existem, e depois que se passa a garantia legal, abre margem para a gente começar a ter um projeto que atenda às necessidades e traga ganhos, economia. Uma das coisas não é porque tem um projeto que foi entregue há 30 anos atrás que a gente tem que seguir a risca. Sim. A gente vai observar como é que foi o projeto, qual é a finalidade daquele sistema construtivo e com isso avaliar qual é a nova solução técnica que pode englobar dentro daquela construção ou não. Quer ter passado de décadas a aplicação para construção, as novas tecnologias, concreto, enfim, tudo que se evolui. Hoje a evolução é em segundos. Lembra que na minha época de criança você dizia uma coisa, aí a pessoa diz, não, mas isso não existe não. Hoje é difícil você falar isso. O cara chega, olha, isso aqui, essa cola tu vai colocar aqui com ferro e vai dar certo no concreto. Eu não consigo dizer, não, isso não dá certo não. Vou pesquisar, porque é muito rápido, a tecnologia evolui muito rápido. Hoje a informação em segundos. A roda já foi inventada, né? Já. E aí essa questão do gerenciamento de manutenção predial. E aí, só continuando o que estava falando, vocês observam, e aí tenta, né? Observa aí, de uma maneira tenta induzir, mostrando a nova tecnologia, novos padrões, enfim, melhorias, né? Fala um pouco sobre melhorias aí para isso. Tem alguma coisa para me falar? Uma das questões que a gente fala, né, é que quando nós queremos mudar a natureza de um projeto, né, e adaptar para a atualidade, a gente chama isso de retrofit. Adoro isso. Adoro retrofit, faço direto e quadro. Aí um exemplo que eu posso citar que muitos síndicos devem entender é a questão do ar-condicionado, né? Nos anos 90 era aquele modelo de caixa quadradona. Hoje em dia já mudou como um ar-condicionado opera, a eficiência dele, como é que ele vai ser alocado, né? Aí o que tem muito no mercado que se fala muito é a caixa Smart. Como é que a gente faz a transição daquela forma de suportar, de apoiar a caixa de ar-condicionado antiga para nova? Não é simplesmente fazer a quebradeira e colocar a nova, tem toda uma questão de planejamento de manutenção. Eu estava no condomínio essa semana e aí era um reuso de água. Eles estavam usando a água da chuva, eu acho que não é toda hora que chove, da drenagem, tinha um outro reservatório para isso, que eles jogam para fora, eles tratam, né? Quando está cheio, joga para fora, tem uma automação para isso. E aí os ar-condicionado, falei ar-condicionado, tem um tubo lá que já foi feito no projeto, eles catam a água do ar-condicionado, eles usaram. E a gente pensa que não, mas eles disseram que é 8 mil litros quinzenal, né? Assim, interessante. Bastante coisa. Até porque esse experimento lá todo, ele é com ar na sala, nos quartos, enfim. Então tem muito ar-condicionado lá. Eles já planejaram, já projetaram isso para captar essa água de todo o empreendimento. Eu achei isso muito interessante. Pois é. É a questão dessa visão, né? Do gerenciamento de manutenção. Vocês querem captar essa água? Água de drenagem é uma coisa muito interessante. Você pega, você gasta aqui energia para mandar essa água para fora. E aí, às vezes, assim, eu faço aqui um teste aqui dessa água. Depois a gente usa um tratamento mínimo aqui, já coloca aqui na cisterna e é potável, né? Eu gosto de fazer o teste físico-químico, né? Mas são coisas que a gente tem que ir observando. E esse senador faz... Dá mais exemplo da DOCO aí sobre a gerenciamento de manutenção, só para a gente entender a visão. De manutenção em si ou retrofit? Retrofit. É bem sinistro. Aí chegou um cliente perguntando, eu quero colocar painel solar. Como é que faz essa viabilização, né? Eu sei que tem empresas que já vão fazer todo o processo, desde a questão documental até a questão da manutenção em si. Mas uma coisa que a gente precisa estar ciente é que essas empresas, elas vão servir como papel de vendedores também, né? Sim.
os interesses dela podem estar alinhados a vender o melhor produto, mas talvez não se encaixe a sua realidade. A gente entra para dar essa consultoria, como é que eu posso colocar? Acatando a decisão. Eu sempre gosto de falar assim, ó, eu vou comprar alguma coisa, se tem alguém para me assessorar aquilo, que aí eu vou escutar o que está sendo vendido ali, oferecido, e aqui é o meu consultor. Não é só vou comprar e pronto, porque tem o interesse lá de vender, e a comissão, e vai dar tudo, e tudo dá certo na boca do vendedor. O consultor não, vamos analisar os fatos. Justamente, Você está falando agora, né? Pegar a realidade do condomínio. Vale também citar que a questão do gerenciamento de manutenção, né, ele recorre no ciclo de vida da edificação, né? Que aí a gente entra em um ponto que não vai só a questão da renovação e trazer novos, digamos assim, sistemas mais modernos ao condomínio, né? Mas também da questão de observar, por exemplo, manutenções em termos de estrutura de concreto, quando é que a gente vai precisar, por exemplo, realizar um reparo na estrutura, ou então quando é que a gente vai prever a necessidade de realizar digamos assim, uma nova camada de impermeabilização, ou então prever troca de sistemas de vedação, de coberta, vulgo telha, né, conhecido também como parte do telhamento da edificação. Então tudo isso ele faz parte do gerenciamento de manutenção, certo? Então a gente engloba duas coisas nessa questão de ciclo de vida, vamos dizer assim, da edificação. É como ela pode se renovar, acompanhando aos moldes de hoje em dia, e como a gente pode fazer manutenção para que ela perdure por mais tempo, né? Então, nesse ponto também é importante citar que à medida que a edificação vai correndo o ciclo de vida dela, e digamos assim que ela inicia no seu processo de construção e ela se termina quando ela fica obsoleta e é levada a um processo de demolição, vamos dizer assim, durante esse processo, esse tempo, vamos dizer assim, de início e fim, existem ações de manutenção, que a tendência, à medida dos anos, é delas ficarem cada vez mais corriqueiras. Sim. E que, por exemplo, se hoje a gente fez uma manutenção devido a um determinado pilar, existe um pilar 1, vamos dizer, fazer aqui um caso. Vamos numerar aqui. Vamos numerar. Então esse pilar número 1, ele precisou de manutenção em 5 anos, provavelmente dentro de 4 anos ele vai precisar de uma nova manutenção. E isso se espera diminuir, vamos dizer assim, se acentuar esse caso, à medida que os anos vão passando, né? Então esse ciclo de vida ele compete a isso, ao que a gente vai alocar de recurso para manutenção, até chegar a um ponto que ele vai realmente necessitar de uma reconstrução, ou o que a gente chama de reabilitação da coisa, que seria dar uma solução, uma alternativa que não é mais o reparo, seria uma substituição. Por exemplo, se é um pilar esse pilar aqui já não está dando mais, então como é que vai ser? Vamos botar um perfil metálico? Ou então vamos escorar, vamos fazer vamos dar alguma solução técnica. E eu quero chamar aqui só uma situação interessante, essa visão dos síndicos. Eu vou receber o meu empreendimento novo, a palavra é essa, novo, e eu tenho 5 anos de garantia. Primeiro que você vai receber, nem sabe se tem visto de construção, visto construtivo lá, e várias outras situações que vai lhe colocar numa situação de conflito com a construtora. Interessante é que vai receber um consultor e que, independente de ter essa garantia de 5 anos, tem esse trabalho ofertado para vocês. Sim. Porque eles se amarram muito disso, tem 5 anos de garantia, o que acontecer a construtora cobra. A gente sabe que não existe isso. Não é que fica falando, não existe. Vai cobrar manutenções, vai cobrar plano de manutenção. Tem um plano de manutenção aí? Está sendo aplicado as manutenções mensais. Eu digo isso porque já aconteceu bombas de falhar. Não, tem manutenção, tem. O que a Mava faz? A gente manda todos os relatórios. Você não tem muito disso. Não, eu tenho 5 anos aqui, 1 ano para isso e 5 para aquilo. Eu não vou mexer em nada até dar o tempo. Porque eu não tenho dinheiro. Mas aí, às vezes, quando ele chega nesse tempo, ele vai gastar 10 vezes mais do que tirar essa prevenção. O nosso plano de manutenção ele pode começar a acontecer já no momento da construção de um edifício, né? Sim. A construtora está vendendo lá na planta e um conjunto de moradores eles podem contratar os nossos serviços para que acompanhemos a obra e garantir que a construção seja bem feita.
Isso é uma coisa interessante a citar, porque houve um caso que dentro desse mês ainda nós visitamos um condomínio, que ele encontra-se nessa situação, ele está dentro dos 5 anos de garantia, e daí a gente, no momento que a gente ofereceu nosso serviço, eles chegaram e disseram, mas a gente não precisa disso porque está na garantia legal. Está na garantia legal. Mas quem vai dizer que hoje não existem vícios, não só vícios construtivos, mas defeitos que devem ser apontados à construtora, inclusive defeitos que você nem observa, certo? E não consegue medir isso, um síndico ele não consegue observar isso de forma, digamos assim, natural. Quem é que vai ser essa pessoa que vai observar esses defeitos que estão ocultos e apresentar isso à construtora, né? Então, nesse sentido, a gente vê a importância do nosso trabalho, não só durante a entrega da obra, mas também até, isso é uma coisa que a gente não sabe como viabilizaria isso, mas de já nosso serviço ser contratado durante a construção da obra. Sim, certo? sim. A gente observar, ver o que foi construído, como foi construído, se atendem às normas. Seria uma forma de defender o próprio consumidor que está pagando ali, digamos assim, pelo apartamento na planta, contra alguma espécie de eu não vou falar calote, né, mas de vício construtivo que esteja sendo Eu até gosto De desvio de concepção. E eu gosto dessa empatia, Davi, com os síndicos, porque tem uma regra dentro do condomínio, muitos, né? Ainda, uma regra não, uma cultura. Não, a gente não gera, não ganha nada, não tem nenhum ganho, não é uma empresa, não é uma indústria. Então a gente faz o necessário, a gente só tem essa cota aqui, nosso condomínio é esse valor, a gente só consegue gastar isso e está na garantia, não vamos gastar. O síndico que por muitas das vezes não é aquele síndico profissional, quando eu digo síndico profissional não é o cara que faz um curso se profissionalizando aqui, mas não é aquele síndico dedicado, é aquele síndico que vai tomar ali uma noite, um final de semana para ir tratando as coisas, né? Uhum. E como vem esse peso de pessoa, não vamos fazer, não tem dinheiro. Ele, como aquele ali é só não é um hobby não, mas ele quer tratar porque ele quer cuidar do bem. E acaba que atrapalhando. Porque a cultura é assim, não tem dinheiro para isso, a gente não vai aprovar. E como é uma democracia, a gente vai aumentar um pouquinho a nossa... Faz a taxa extra, para os 12 meses que a DOCO tiver aqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, enfim. A gente aumenta já o valor para a gente poder ter isso. Não, ninguém quer aumentar não. Todo mundo quer qualidade. Olha, eu quero melhor empreendimento que eu paguei, X construtora, não pode dar defeito. Mas vamos ter uma consultoria, não quero aumentar, não quero pagar nada mais, mas quero tudo bom e melhor. Mas às vezes não acontece isso. Eu vejo que o síndico às vezes não é porque não é que ele não queira, é porque tem uma democracia, ele vai ter aquela votação, né? Ele tem que ter muito entendimento, já tem que viver essa parte de manutenção, de engenharia, tem que entender de alguma coisa desse tipo, ou acreditar para poder lutar. Exatamente. Porque o que eu vejo é que o síndico tem que lutar com os moradores para aprovar. Isso. O síndico ele precisa ser um pouco de tudo, né? Pronto, tem que ser um pouco de tudo, ele tem que ter Isso. muito peito para chegar, olha, a gente precisa disso, por X coisas. Isso. Assim, os síndicos que realmente nos abraçaram, eles tiveram realmente esse peito, né? Sim. Porque não é fácil você chegar e dizer que vai aumentar a cota de condomínio em tanto Pode X. ser R$2 e o pessoal não quer. Isso. Até porque a gente tenta chegar em valores baixos, assim, que a gente sabe que não vai impactar diretamente na renda da pessoa que está ali no condomínio. A gente, dentro do nosso orçamento, a gente faz digamos assim, essa análise social da coisa, de quanto recebe, mas sempre a gente tenta puxar para um valor que seja uma picadinha de agulha ali para não sentir, tá entendendo? E está trazendo um produto grandioso que seria um serviço de engenharia. Eu acho um custo-benefício assim, gigantesco, porque vamos lá. Aí eu vou pagar um pouquinho a mais aqui, vou ter os especialistas com essa assessoria, que pode pesar para lá da construtora, que vai mostrar que tem um vício construtivo, sei lá. Mas eu não tenho isso hoje, não quero pagar, não quero gastar. Vamos dizer aí um valor, R$1.000, um exemplo, sabe? R$1.000 nesse ano, só um exemplo aqui. Mas eu não quero optar por isso. Mas daqui a 2 anos nós vamos gastar R$50 mil. E eu vou ter que fazer a conta extra força, e vou ter, às vezes, uma obra, um monte de coisa que vai atrapalhar ali a vida dentro do condomínio, o convívio. Então é melhor a gente ter essa visão clínica das coisas, né? Não, esse aqui ajuda a gente. Qualquer coisa sendo jurídico, eles vão ter que ressarcir ou fazer da maneira correta. Não, eu não quero, não vou gastar, mas daqui a 2 anos, 3 eu vou gastar um absurdo para poder reparar isso. Eu vou ter o mesmo processo e às vezes tem que chamar até a DOCO depois. Exato. Eu já trabalho na prevenção, vai trabalhar na correção
Fica mais caro, né? Isso, e fica. E dentro dos nossos serviços, já fazendo aqui uma explicação dos nossos serviços, dentro do nosso próprio plano, que é anual, a gente já trata alguns serviços, como por exemplo inspeção predial, a gente já deixa tudo isso resolvido no condomínio, certo? Então, acaba sendo um valor que se agrega, certo? Sim. Ele pode ser um pouco mais caro, digamos assim, ao longo do ano, Em em comparação a apenas o serviço de inspeção, mas ele engloba muito mais do que isso, acompanhamento de obras. Aí temos vários planos, né? Pode ser obra particular, dentro das unidades particulares. Análise dos orçamentos. Observa, a gente faz análise de orçamentos, acompanha ações de manutenção de outras construtoras, por exemplo, vai precisar de um reparo de uma rampa de acesso, entendeu? A gente vai estar em cima, conversando com a construtora para dar uma melhor solução técnica possível, inclusive abarcando, digamos isso, desde a proposta. Então, se a gente já vê uma proposta com uma solução técnica defasada, a gente já para ali mesmo, a gente chega e diz, essa proposta aqui está defasada, aqui nós temos duas possibilidades. Ou a gente pode conversar com eles, para a construtora, né, proposta, a readequar a proposta deles, ou então a gente já descarta, porque aqui mesmo a gente já vê que eles não têm capacidade técnica. E o que você está falando aí é tão real, viu, síndico? Porque, por que eu chamei vocês aqui? Vou falar uma experiência minha agora, Fábio Marco. Foi a primeira vez que nós fomos acionados, acompanhados, e no popular foi os primeiros consultores que morderam nosso calcanhar. A nossa proposta. Quem estava falando, por quê, onde é que estava embasado, vai para as reuniões, se aprovado, ou até mesmo as nossas tratativas de manutenção dentro do condomínio, vocês estavam lá acompanhando. E eu senti isso de vocês perto. Vocês estavam lá questionando, estavam no grupo, acompanhando, vocês fazendo o trabalho de vocês para o condomínio mesmo, não é aquela coisa, não, pega o papel dos caras aí, lê, ou bate a foto depois, aí deu certo mesmo. Não, vocês questionam, e isso nos ajuda, o condomínio também. Por isso, quando eu conheci vocês, eu chamei vocês para cá para poder trocar a experiência, porque eu vi essa preocupação. Não é só assinar um papel e ganhar dinheiro no final do mês. Vocês foram a primeira empresa que chegaram e ficaram mordendo nosso calcanhar. E não porque estava fazendo coisa errada, porque vocês queriam ver como é que estava fazendo e para poder validar, porque o nome de vocês está envolvido lá, né, para validar, para assinar, enfim. Então, isso que está falando é bem real. Eu senti isso com a minha empresa, vocês lá com a gente. Batendo. Foi a primeira vez que aconteceu com a Marlon. Isso. Então por isso que eu chamei vocês pra cá. Isso, não é fazendo mexão, mas é falando a verdade também, né? Isso, com certeza. Aí, esclarecendo esses pontos, só para dizer, como eu havia dito, existem 3 níveis de inspeção, né? Existe o 1, 2 e o 3. O nosso está enquadrado no 2. O da Marvel, ela se enquadraria no 3, que seria uma auditoria. Pegar, abrir uma bomba, fazer uma manutenção já que ela já está aberta ali. Não faz sentido só, digamos assim, dar um parecer técnico sobre aquilo, mas também já fazer a manutenção propriamente dita do equipamento. Então, para ilustrar que nosso trabalho ele não é competitivo, no sentido de que eu vou chegar para a Marva e dizer que eu estou dando esse diagnóstico, não, nosso trabalho é complementar aqui. O meu trabalho seria testar o sistema, detectar alguma incompatibilidade, acionar o condomínio aciona a Marva para fazer a manutenção. Então, a gente vê que existe uma coordenação de atividades que se complementam e não se disputam entre si. A disputa ela existe na hora de decisões técnicas, né? Mas não é exatamente nenhuma disputa, é uma troca de ideias para a gente chegar numa solução melhor para o cliente, né? Então, como eu havia dito. É uma disputa, eu acho, é a soma. Isso, é uma soma. Vamos somar para... Não é uma disputa, é uma troca, o que a gente chama, que eu sou muito da universidade, a gente chama de um brainstorming ali, um debate, certo? Sim, sim. Uma conversa em que a gente vai ficar jogando ali ideias para ver uma solução melhor para o cliente, né? Então, essas conversas não só com a Marva, mas com empresas especializadas em piscina, em manutenção de piscina, não só com construtoras mesmo que vão prestar serviço no próprio condomínio. A gente dá digamos assim, a gente tem essa conversa, esse encaixe, esse engate de ideias para que a gente possa propor o melhor produto possível para o cliente. Isso aí enriquece todos os envolvidos lá. Com certeza. Você, da gente, o SINC, enfim. Isso. Já entrando
nessa questão de enriquecimento, de troca de pensamento, né? Como eu venho da universidade, existe muito essa questão dessa troca, dessa conversa, para que a gente possa evoluir juntos, um desenvolvimento, digamos assim, conjunto, né? Então, não só a gente, enquanto empresa, enquanto técnico, mas até o síndico evolui nessa conversa, né? Porque ele vai ficar observando o caso, ele vai entender, e por mais que complexo seja, ele já vai ter a noção de o que pode estar acontecendo em outros casos, em outros condomínios, entendeu? Sim. E já pode estar, digamos assim, tendo uma ideia de como tratar, como gerenciar o mesmo problema de uma forma adequada. Eu trabalhei, eu sei, né? Eu digo que eu já fui para reuniões que teve ping-pong de ego. Não, eu tenho 10 anos de engenheiro, eu tenho tantos contatos. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não faz sentido esse ping-pong de ego, não faz sentido. O síndico disse, e aí, eu não estou contratando, não quero o currículo de vocês, eu quero a solução. Aliás, diz assim, quem é o culpado? Não é o culpado. Aí a gente vai à linha. E aí, a nossa conversa sempre foi muito saudável, né? E se tiver um erro de ambas as partes, né? A gente assume e vamos pra frente. Né? Com certeza. Eu me lembro que tinha uma disciplina que era sobre a questão de erro matemático, né? A gente fala de cálculo numérico e gráfico, né? Daí dentro dela falava sobre o erro, né? Aí uma frase que um professor meu disse é que quem não conta com o erro humano já está errando. Entendeu? Então, nessa questão de gestão de condomínio, vão acontecer erros, isso é normal. Só que aquele erro foi necessário para se ter uma gestão, seja qual for ela, digamos assim, a nota, vamos dizer, se ela foi boa, se ela foi ruim no geral, mesmo que ela seja muito boa, ela vai conter alguns erros, né? E isso é esperado. E para ter os lados bons, teve que ter os lados ruins. Então, a questão, é o mérito da equipe, vamos dizer assim. A equipe, ela gerencia, vai dar pontos positivos, vão dar pontos negativos. A questão é a gente tentar dar o máximo de positivo para a equipe, né? E a gente está aqui para auxiliar nesse sentido. A questão é que também num plano de manutenção, o erro não é tirado da equação. O erro ele serve para você pegar, refletir o que teve, né, para você melhorar o seu plano de manutenção no ano seguinte. Para ilustrar o caso, vamos dizer, teve um caso de limpeza de caixa de gordura, certo? Limpeza de caixa de gordura, a gente pega pela norma, pela contribuição, né? Daí havia lá dito na contribuição que era para se fazer a limpeza de 6 meses. Daí a gente começou a botar no plano 6 meses. Quando deu 3, a caixa de gordura entupiu. Então, erro. Contornável. A gente fez o quê? Propôs a manutenção fora do tempo devido e para a manutenção posterior, a partir da data da limpeza, a gente já programar a próxima limpeza para 3 meses. Então, nesse sentido, a gente vai, digamos assim, organicamente planejando cada vez melhor. Existe um mecanismo de aprendizado, vamos dizer assim, por volta disso, que ela vai, digamos assim, acertando cada vez mais à medida que a gente vai trabalhando dentro do condomínio.